Lá no sertão, quando a coisa não tem nome, a gente só diz que é coisa ruim. E deixa por isso mesmo. Esse caso aconteceu em 1998, quando eu tinha 16 anos e morava com meu avô em uma pequena comunidade chamada Serra do Meio, no sertão da Paraíba. Era um lugar afastado de tudo, sem luz elétrica direito, com estradas de terra batida e noites tão silenciosas que dava para ouvir o grilo do outro lado da cerca. Naquela época, meus pais tinham ido tentar a vida em São Paulo e me deixaram com o vô João. Ele era um homem sério, de poucas palavras, mas muito respeitado por ali. A casa era de taipa, chão de barro batido e um alpendre que dava para ver o céu cheio de estrela quando o tempo estava limpo. A rotina era sempre a mesma. Acordar com o galo antes das 5, tirar leite da cabra, buscar água no pote e ajudar na pequena roça que ele ainda teimava em cuidar. Tudo muito simples. À noite, a gente jantava cuscuz com ovo e ficava ouvindo o rádio de pilha até a bateria acabar. Era uma vida dura, mas tranquila. Só que uma noite, tudo mudou. Era por volta de julho, quando as noites são mais frias e o vento corta forte pelas veredas. Eu acordei com um barulho estranho. Era como se alguém estivesse andando em volta da casa, arrastando os pés na terra seca. Olhei pela fresta da janela e não vi nada. Pensei que fosse bode solto ou algum animal da caatinga. Tentei dormir de novo, mas então ouvi batidas. 3 batidas fortes, secas, na porta dos fundos, como se alguém pedisse para entrar, mas sem dizer uma palavra. Chamei pelo meu avô. Ele se levantou devagar, pegou o facão que sempre deixava do lado da rede e disse só isso: "Fica aqui e não fala nada." Ele foi até a porta. Ficou um tempo parado, em silêncio. Depois voltou pálido, os olhos arregalados, e disse que não era para eu mais sair sozinho depois do pôr do sol. Eu insisti para saber o que era, mas ele respondeu apenas: "Aquilo não é bicho. E também não é gente." Nos dias seguintes, o clima na casa ficou estranho. O rádio começou a falhar mesmo com pilha nova. Os animais da vizinhança começaram a sumir. Primeiro um bode, depois 2 galinhas da Dona Maria, que morava mais abaixo. Mas ninguém via nada, nem pegada no chão. Só silêncio. Na 3ª noite, aconteceu algo que eu nunca esqueci. Eu acordei com um barulho de choro. Era um choro baixo, vindo de fora da janela. Parecia uma criança. Fui olhar e juro por tudo que é mais sagrado, vi uma figura pequena, encolhida, sentada na beirada do poço seco. Era uma criança, mas tinha algo errado. A cabeça parecia torta, os braços muito longos, e o choro não parava nunca. Corri para chamar meu avô. Mas quando ele chegou não tinha mais nada lá, só pegadas. Mas o mais estranho, as pegadas iam de dentro para fora do poço. No outro dia, ele chamou um senhor velho que morava distante, conhecido como Seu Zezito. Era rezador desses antigos que sabiam uns versos brabos, como diziam. Ele chegou com um rosário de caroá e um olhar desconfiado. Entrou na casa, olhou ao redor e depois falou devagar: "Tem coisa presa aqui, algo que não foi enterrado direito. Precisa de reza e silêncio." Ele passou 3 noites na casa com a gente, fazendo orações e queimando ervas que deixavam um cheiro forte no ar. Depois disso, os barulhos diminuíram. Mas o poço foi lacrado com pedra e barro no dia seguinte. Nunca mais ninguém usou ele. Hoje, tantos anos depois, a casa ainda está lá, mas abandonada. Meu avô faleceu em 2007 e eu só voltei lá uma vez. E mesmo assim, não cheguei perto do poço. O mato cresceu em volta, como se quisesse esconder aquilo. Até hoje não sei o que foi aquilo, mas toda vez que me lembro do choro vindo do poço, sinto a mesma coisa, uma vontade enorme de não olhar para trás. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir meu relato. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí se você já ouviu algo parecido pelas bandas do sertão. Porque, como dizia meu avô, no sertão tem coisa que é melhor deixar quieta.
A primeira coisa que me chamou a atenção naquele lugar foi o silêncio. Um silêncio que parecia pesado, como se tivesse peso de verdade. Foi em 1998. Eu tinha 26 anos e me mudei sozinho para uma região do sertão da Paraíba chamada Várzea Seca. Fui contratado para trabalhar como técnico agrícola num projeto de irrigação. O lugar era longe de tudo. Dava quase 2 horas de estrada de barro até o município mais próximo. Na época, eu estava cansado da cidade. Tinha acabado um namoro conturbado e queria um recomeço. Quando surgiu essa vaga com alojamento incluído, aceitei sem pensar muito. Me colocaram numa casa pequena, de taipa, num terreno afastado da vila, no meio de uns pés de juazeiro e mandacaru. Água só no tambor, luz de gerador e o rádio era minha única companhia. O povo da vila era desconfiado, mas educado, e todos pareciam evitar falar do terreno onde eu estava morando. Comecei a notar isso no primeiro dia, quando o seu Nivaldo, o vaqueiro que me levou até lá, disse antes de ir embora: "Se escutar barulho à noite, não sai. Fica dentro de casa, só escuta e reza baixo." Achei que era superstição de interior. Dei uma risada sem graça, mas ele não riu de volta. Nos primeiros dias tudo correu normal. Muito calor de dia e de noite um frio seco que cortava. A casa era simples, mas me acostumei rápido. O som dos grilos, o vento nas folhas secas e aquele silêncio, um silêncio denso que parecia maior do que o lugar. Mas numa noite, acordei com algo diferente. Eram mais ou menos 2 da manhã. Estava escuro, o gerador já desligado. Eu ouvi 3 batidas secas na parede de barro, bem atrás da minha rede. Pausas longas entre elas, como se alguém tivesse usando o punho. Tum, tum, tum. Fiquei gelado. Pensei em bicho, mas era alto demais. Ouvia meu coração batendo mais forte do que qualquer coisa. No dia seguinte, perguntei ao seu Nivaldo se alguém andava por ali à noite. Ele desviou o olhar e só disse: "A casa era da vó Rosa. Ela morreu ali mesmo, encostada naquela parede onde tu dorme, mas não mexe com isso não." Aquilo me perturbou, mas ainda tentei ignorar. Só que nas noites seguintes comecei a ouvir uma cantiga. Era baixa, como se fosse uma mulher velha cantando uma ladainha. Sem melodia, só palavras arrastadas em tom monocórdico, sempre às 3 da manhã. Uma madrugada, criei coragem e abri a porta da frente para ver. A lua iluminava o terreiro de terra batida, e eu vi algo. Uma silhueta de mulher bem magra, coberta com um vestido longo, descalça. Ela estava parada perto do pé de um buzeiro, olhando fixo para mim. Mas os olhos pareciam 2 buracos fundos, sem expressão nenhuma. Ela não se mexia. E eu não conseguia fechar a porta. Só consegui quando ouvi uma voz baixinha, quase dentro da minha cabeça, dizendo: "Você é o novo, né? Esse lugar não te quer." Depois disso adoeci. Febre, calafrios, fraqueza. O rádio começou a falhar. Só saía chiado à noite. E a rede balançava sozinha, mesmo sem vento. Uma noite, fui acordado com a sensação de mãos geladas segurando meus pés. A vila mandou a dona Alzira, uma curandeira antiga. Ela entrou na casa, acendeu um maço de ervas e andou em volta da rede, murmurando preces. Depois me disse que ali o tempo ficou preso. Que a avó Rosa tinha morrido ali sozinha, esperando um filho que nunca voltou. E desde então, ela nunca fechou os olhos. No outro dia, pedi transferência. Nunca mais voltei para aquele lugar. Hoje, quando escuto o vento muito seco soprando à noite, ainda me lembro da voz dela e daquela figura parada debaixo da lua. Até hoje não sei o que foi aquilo, mas toda vez que escuto uma cantiga ao longe, sinto a mesma coisa. Se você ficou até o final, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta se você conhece algum caso assim. Às vezes, o silêncio do sertão esconde mais do que a gente imagina.
No sertão, tem lugar que até o vento evita passar depois de certo horário. Esse caso aconteceu comigo em 2011, quando eu tinha 27 anos. Sou de um povoado pequeno no norte de Minas Gerais, perto de Januária. Na época, eu trabalhava como agente de saúde e andava de moto por comunidades afastadas. Era comum passar dias fora, dormindo em casas de moradores simples, no meio do mato, no calor seco e silêncio pesado do sertão. Eu já estava acostumado com todo tipo de história, visagem, assombração, lobisomem. O povo de lá conta muita coisa e a gente aprende a escutar, mas sem levar tudo ao pé da letra, até porque senão a cabeça da gente não aguenta. Naquele mês de agosto, fui designado para visitar uma família que vivia perto da vereda seca, um canto esquecido, de difícil acesso, estrada de terra estreita e batida, cercada de mandacaru e silêncio. Me disseram que a família era reclusa, quase não descia para a cidade. Levei uns remédios, verifiquei as vacinas e aproveitei para passar a noite lá, já que escurecer no caminho era perigoso. A casa era simples, de pau a pique, com um terreiro bem varrido e galinhas soltas. O casal era calado e a filha deles, uma moça de uns 20 e poucos anos, não tirava os olhos do chão. Mas o que me chamou a atenção foi que, ao redor da casa, não se ouvia nada. Nenhum som de cigarra, nem pássaro, nem vento, só o barulho dos meus próprios passos na terra seca. Naquela noite, a conversa foi pouca. O homem, seu Arlindo, me ofereceu um café preto e disse: se ouvir algum bicho gritando, não sai, nem olha pela fresta. Achei que fosse brincadeira, mas reparei que antes de escurecer, eles já trancavam tudo com pedaços de madeira grossos e penduravam ramos de arruda nas portas. A filha, antes de dormir, desenhou uns símbolos na porta do quarto com carvão. Achei estranho, mas tentei não mostrar. Me deitei no colchão que me deram no chão da sala. A noite chegou pesada, abafada. O lampião mal clareava, e foi ali que começou. Primeiro, foi um cheiro forte de bicho molhado, mesmo sem ter chovido há dias. Depois, o silêncio. Um silêncio tão profundo que comecei a ouvir minha própria respiração. E então, veio o grito. Era agudo, longo, e parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Não era grito de gente, nem de bicho que eu conhecesse. Soava torto, como se a garganta de quem gritasse não fosse feita para emitir som. Eu me levantei devagar e fui até a fresta da porta. Mas antes que eu encostasse o rosto, ouvi passos rápidos do lado de fora, como se algo muito leve, muito ágil, estivesse correndo em volta da casa. A filha do casal apareceu do nada atrás de mim e segurou meu braço com força, os olhos dela arregalados, quase chorando. Disse baixo: se você olhar, ele vai saber seu rosto. Voltei para o colchão e fiquei ali, quieto, rezando mentalmente. Os gritos continuaram, indo e voltando, até que por volta das 3 horas da manhã, tudo parou de repente, como se alguém tivesse cortado o som do mundo. No dia seguinte, ninguém comentou nada. O casal agia como se fosse um dia comum. Quando perguntei o que era aquilo, seu Arlindo só disse: tem coisa que mora entre os galhos secos, e tem noite que ela sai para procurar. Voltei para a cidade no mesmo dia. Nunca mais aceitei missão para aquele lado. A estrada da vereda seca ficou marcada em mim de um jeito estranho. Às vezes, à noite, ainda escuto aquele grito, abafado como vindo de muito longe, e não sei se é lembrança ou se é outra coisa. Até hoje não sei o que foi aquilo, mas toda vez que alguém fala da vereda seca, meu corpo inteiro arrepia. Se você ouviu até aqui, obrigado. Deixa seu like, se inscreve no canal e conta nos comentários se você já passou por algo estranho em lugares afastados. Porque no meio do sertão, o que não tem nome, às vezes é melhor continuar sem ter.